mas sim entender que o Senhor é sincero e o Senhor é honesto para dizer que aqui no mundo teremos as aflições que temos que passar. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Então diz que Satanás, o acusador, ele faz o seu papel. Ele vai dizer assim: também te servir em retidão, ser um homem íntegro, se desviar do mal, com tudo que ele possui, certamente isso é muito fácil. E é verdade, quando o bolso está cheio, a gente fica mais firme, né, irmãos? É verdade, quando a despensa está tranquila, não está faltando arroz, feijão, está sobrando uns 2 quilos de picanha contra filé no final de semana para comer um churrasco, com a Coca-Cola, com 2 pedras de gelo, com a rodela de limão, vai tudo bem. O difícil é quando não tem. Então Deus permite que Satanás ele vá até a vida deste homem e retirar tudo que ele possuía. Meu irmão, eu quero te dizer, pensa num dia ruim que você já viveu. Não chega aos pés do que esse homem vive nesse primeiro dia. Pensa nas adversidades todas que você passou na tua vida. Eu creio que o Senhor não permitiu que você chegasse a viver 1/3 do que já viveu e recebeu como notícia nesse primeiro dia. Que veio um servo do Senhor dizendo, glorificado seja o nome do Senhor, que tudo que ele possuía, seja boi, jumentas, ovelhas, tudo foi destruído. E chegam com as notícias ruins. Você imagina ele receber essas notícias de que ele está perdendo todo o seu patrimônio, que ele está deixando de ser aquele homem mais rico de Ur dos Caldeus, e ele agora passa a ser pobre, sem ter nenhuma propriedade, nenhuma situação de finança. Mas a notícia não para de chegar como desgraça. E diz a história bíblica que, ainda este falando, chega outra notícia dizendo que veio um vento. E esse vento vem, pasme você, da parte de Deus, e cai todo o território que ele habitava com os seus filhos, sobre os 10 filhos que ele possuía. E morrem todos os filhos. E a notícia chega e Jó, ele fica tão atribulado, ele fica tão desapontado, que diz que ele rasga as suas vestes. E o interessante, irmãos, é o que Jó vai dizer quando chegam essas notícias. É o que teria que ser, humanamente dizendo, uma murmuração, uma tristeza. Este homem abre a boca para que eu e você verdadeiramente venha ter uma lição de como aceitar as coisas ruins do Senhor. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa. Nessa pandemia que nós vivenciamos de 2019 para cá, muitas pessoas mudaram a sua linha de pensamento em entender que tudo o que a gente vive é com permissão de Deus, que o Senhor está no controle de tudo. E muitas das vezes a gente nunca entendeu isso. A gente pregamos várias vezes sobre Ana, que tinha Penina afrontando ela dentro de casa. Mas a Bíblia não diz que quem cerrou a madre de Ana foi Penina, diz que foi Deus que cerrou a madre dela. A Bíblia diz que Davi teve que enfrentar um Golias que afrontava o povo de Deus. Diz que Saul estava terrivelmente atormentado. E Davi, ele tem que, antes de enfrentar Golias, ele tem que tocar a harpa para acalmar um espírito mau que estava na vida do rei Saul. E esse espírito mau não veio da parte de inimigos filisteus. Diz que esse espírito mau veio da parte de Deus. A Bíblia diz que várias situações que acontecem, que a adversidade dos heróis da fé na vida deles, não vem do inimigo, mas sim vem de Deus. Então às vezes a gente tem que entender isso e colocar isso em pauta, porque a gente às vezes quer atribuir as coisas ruins só ao inimigo de nossas almas. Mas temos que saber que desde o jardim do Éden, quem colocou a árvore do bem e do mal lá foi o nosso Deus. Isaías capítulo 45, capítulo 7, 45 ou 45, 7, diz que eu, o Senhor, criei a luz e criei as trevas, criei o bem e criei o mal. Meu Deus! É muito interessante, irmãos.
você vê a história de Jacó e Esaú, e você vê que Jacó, ele tem um título de enganador, usurpador, e Saul, um grande guerreiro que obedecia a seu pai, caçava. Só que você vai ver o próprio Deus dizer que todavia ele amou a Jacó e aborreceu a Esaú. É meio contraditório a gente ler isso na Bíblia e conseguir entender que o Senhor não perde o controle de nada. Talvez para Deus já estava bom tudo isso que acontece no capítulo de número 1 como desgraça. Só que Satanás, ele não se dá por vencido. E ele fica enfurecido quando ele vê Jó dizer assim, no versículo 21 do capítulo 1: e disse: no saí do ventre da minha mãe e no tornei para lá, o Senhor me deu e o Senhor o tomou. Bendito seja